Estamos de volta aqui no Viva a Voz e a gente vai agora a Brasília com a Samantha Klein para falar sobre os atos da direita aí durante o fim de semana, bem esvaziados, né, Samantha? Boa noite para você. Boa noite, Carol, Débora, Vera, sim, bastante esvaziados, inclusive na Avenida Paulista, segundo dados da USP, numa parceria com uma organização não governamental, vários horários foram feitas as medições, cerca de 20 mil pessoas participaram desse ato na Avenida Paulista, que foi o maior, mas claro, outras capitais também tiveram essas manifestações pró-Bolsonaro, com muitas críticas ao STF. Mas também chama a atenção, além desse esvaziamento, o tom de campanha e até mesmo de propaganda eleitoral adiantada, antecipada. Juristas concordam que sim, esse ato em especial na Paulista serviu de palanque para o pré-candidato Flávio Bolsonaro. Entre os políticos que participaram dessa manifestação, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por exemplo, disse no trio elétrico instalado na avenida que o time está escalado, o Flávio está escolhido e nós vamos com tudo para poder resgatar o nosso país. E ainda afirmou que é a gente entrar no jogo para ganhar de lavado. O próprio Flávio fez discurso de candidato. Que ninguém aguenta mais 4 anos de PT e nós, o povo, vamos tirar essa corja de Brasília. O que eu disse para o meu pai agora, quarta-feira, para levar ainda mais esperança e ainda mais força. E quem concordar com o que eu vou falar, só dá um grito do fundo da sua alma. Eu falei, pai, em janeiro de 2027, você vai pessoalmente subir aquela rampa do Planalto junto com o povo brasileiro! Essas falas já renderam ação na Justiça Eleitoral. O caso do deputado Lindbergh Farias, que protocolou no TSE representação por propaganda eleitoral antecipada. Para o parlamentar, essas próprias falas, ele fez até a citação desse trechinho aí que eu separei, mostram que sim, há um comportamento de pré-campanha antecipada. A legislação eleitoral determina que não há propaganda antecipada quando não há pedido explícito de voto, mas nos últimos anos a legislação e a própria Justiça Eleitoral vem analisando o contexto também numa eventual ação. O especialista em direito eleitoral Rodrigo Pedreira destaca que essa tem sido a esfera que geralmente TSE e justiças eleitorais nos estados estão acompanhando. Tem vários casos nos últimos anos em que a Justiça Eleitoral analisa o contexto, né? Tudo que foi dito naquele evento e quem foram os responsáveis. Mas para que haja responsabilização é indispensável uma ação eleitoral. Ou seja, um partido político ou o Ministério Público precisam protocolar uma ação. Caso haja qualquer tipo de condenação, resta aí somente multa. E lembrando que esse caso recente da escola de samba que homenageou o presidente Lula, acadêmicos de Niterói, acabou reacendendo esse debate. E no caso foi propaganda antecipada, essas falas, né, pelo menos o que se demonstra, juristas concordam, num ambiente de protestos esvaziados na maioria das capitais. Com vocês. Obrigada, Samantha. Gente, um detalhe aí nesses atos, a presença em São Paulo, bom, estavam 2 governadores, né, o de Minas, Romeu Zema, e o Ronaldo Caiado de Goiás, que é um dos nomes cotados para ser candidato à presidência da República pelo PSD, né, mas estava lá no ato com Flávio Bolsonaro. Acho que ele está deixando a porta ali aberta caso a candidatura dele não vingue e ele tenha de ser candidato ao Senado, num cenário aí de um afunilamento das candidaturas da direita, né? Carol, todo mundo quer ficar de alguma maneira bem com esse eleitorado bolsonarista, ainda que vá ser candidato alternativo à candidatura do próprio Flávio Bolsonaro. Me chama a atenção essa tentativa do Flávio, que é o mais contido ali dos filhos do Bolsonaro, de soar inflamado no palanque. Pareceu bastante fake
e ali uma empolgação que não condizia, inclusive, com o número de pessoas anotado na Avenida Paulista. Um ato absolutamente esvaziado de todos os atos que a direita fez nesses anos, e olha que foram muitos, o mais esvaziado de todos, nem fotos aéreas de trechos pequenos da Paulista permitiam mostrar bastante gente. Todos esses registros mostravam imagens de uma Avenida Paulista muito esvaziada, num sinal de que tem um prazo de validade, tem um limite para você ficar convocando as pessoas a irem às ruas insistentemente em torno de uma pauta que não diz respeito ao dia a dia delas. Uma coisa é uma agenda que mobilize as pessoas a saírem às ruas. Outra coisa é insistentemente ficar chamando as pessoas às ruas pela libertação do Jair Bolsonaro, que era o pano de fundo de todas essas manifestações. Se o Carnaval da Acadêmicos de Niterói caracterizava campanha antecipada, este também. O discurso do Flávio Bolsonaro, embora não tenha pedido voto, é um discurso de um pré-candidato. Quando ele fala em, abre aspas, tirar essa corja de Brasília, ele está falando de eleição. Está falando de vencer uma eleição para tirar quem está governando no momento. Então, as ações elas devem ter desfechos semelhantes, eu imagino. Se um dos atos for considerado campanha antecipada, o outro também precisa ser por ali uma analogia, por uma ali, equidade de tratamento entre as duas situações. Mas se até aqui a direita vinha conseguindo surfar bem todos esses casos, esse ato muito esvaziado, eu acho que foi meio um anticlímax do que eles esperavam. Também na Paulista, Vera, o Flávio Bolsonaro direcionou parte do discurso para abordar a escalada dos casos de feminicídio no país. Disse que é preciso fazer uma defesa intransigente das mulheres. Esse tema também é uma bandeira do presidente Lula, candidato à reeleição, e acho que tem que ser bandeira de todos os candidatos mesmo, desde que ela seja uma bandeira levada a sério. E esse tema nunca foi prioridade para o bolsonarismo. É uma tentativa de diminuir a rejeição de Flávio? Diminuir a rejeição principalmente entre as mulheres, né? Quando a gente vê as pesquisas de forma segmentada, uma das maiores diferenças do Lula em relação ao Flávio Bolsonaro é no eleitorado feminino. Embora o Lula já tenha tido uma situação mais confortável entre as mulheres, ele ainda tem uma vantagem grande em relação ao Flávio Bolsonaro. Esses discursos, né, pró-mulheres, pró-ciência, até uma conjectura que existe de que ele pode fazer da senadora Tereza Cristina sua vice, tudo isso se inscreve na tentativa de se mostrar mais light que o Bolsonaro, né? Mostrar que ele é uma direita não radical. Que esbarra sempre no fato de que basta ver qual é a agenda prioritária realmente, né? Se Flávio Bolsonaro vencer as eleições, o que serão as primeiras agendas dele? Provavelmente não nenhum programa contra o feminicídio, mas sim um indulto a Jair Bolsonaro e uma volta triunfante de Eduardo Bolsonaro do exterior. Então, essa moderação, esse contorno mais light que ele tenta dar à sua candidatura esbarram no fato de que quando a gente olha para o mundo real e vê as prioridades reais, elas não têm nada a ver com esse discurso supostamente mais moderado.